Olá e bem-vindos a mais uma aula do nosso Preparatório de Filosofia para o Enem. E hoje falaremos um pouco sobre Martin Heidegger. Martin Heidegger é um dos pais da filosofia existencialista, é um dos filósofos mais influentes da Alemanha até os dias de hoje, e ele é responsável por muitos dos conceitos essenciais da filosofia existencialista contemporânea, né? Então, ele foi o pioneiro da fenomenologia e do existencialismo, né? O existencialismo é uma escola filosófica baseada na ideia de que é, precisamos analisar a nossa existência, né? Então, temos aí também um estudo de ontologia, né? O porquê ser, a necessidade do indivíduo de entender a sua própria condição enquanto ser humano, né? Enfim. E o que é fenomenologia, né? É basicamente o estudo dos fenômenos, né? Óbvio, fenomenologia, logos, estudo, conhecimento, e fenômenos são fenômenos. Então, mas o que é você falar de existencialismo? É você falar do ser. Porque enquanto lá os gregos estavam preocupados com a questão do existir, de como existimos, do que somos feitos, do que somos criados, o Heidegger ele parou e percebeu que nunca antes nessa indústria vital os filósofos tinham parado para analisar o que é o ser. Nunca tinha sido analisado o que nos dá identidade enquanto pessoas, né? Então, é aí que entra a questão da fenomenologia. É um aprofundamento da questão da descrição da experiência, né? E veja que isso não tem relação com a epistemologia em si, mas quando a gente fala de descrição de experiência aqui, a gente está falando justamente de a gente está falando justamente de como nós entendemos essas experiências, né? E não o que nós fazemos dela enquanto conhecimento, né? Mas como essas experiências nos moldam e nos afetam e como nós podemos melhor vê-las. Enfim. E essa questão da descrição de experiência não é uma inovação do Heidegger, mas ele puxou isso do Husserl, que é um pouco anterior a ele ali, né? Então, o existencialismo ele busca os descritivismos filosóficos do ser. O que isso quer dizer, né? Descritivismos filosóficos do ser. Basicamente, são as responsabilidades que o ser tem com a sua própria experiência de vida, né? E não, assim, exatamente a relação do indivíduo com o mundo, mas também a relação do indivíduo com o mundo. Então, perceba, a filosofia existencialista, ela é carregada de ansiedade e angústia, e normalmente ela carrega esse peso porque ela lida com questões que acabam se tornando um pouco perturbadoras para a gente, acabam se tornando um pouco doloridas de se analisarem, porque elas falam muito, muito a respeito de como nós entendemos a vida e de como nós nos entendemos e dos nossos objetivos enquanto seres vivos, né? O existencialismo ele busca muito o conhecimento de alguma forma redentora de vida para o ser humano.
Desculpe. Enfim, o que eu quero exatamente dizer com isso, com toda essa verborragia aqui, né? Quando a gente fala da questão do existir, nós estamos falando principalmente da nossa própria percepção de mundo, de vida e principalmente de futuro, né? E quando eu falo em futuro, eu falo da experiência de morte e de pós-vida ou não. E, no geral, o existencialismo ele vai ser completamente avesso à questão de um pensamento religioso que possa possivelmente dar alguma forma de esperança de pós-vida para nós, né? Enfim, vamos adiante. Ele escreveu uma obrinha, um livrinho aí, pouca coisa, 800 páginas. O primeiro volume, o segundo volume nunca foi escrito de verdade, né? E ele fala sobre o ser e o tempo. O nome do livro é Ser e o Tempo. Sein und Zeit, em alemão, né? E a obra máxima dele, né? A obra mais influente dele e é a obra da qual ele mais se afastou durante a evolução do seu pensamento filosófico. Ele de verdade só escreveu essa obrinha aí, michuruca, para entrar como professor na universidade, né? Então, porque, né? Todo mundo escreve um livrinho de 800 páginas para mostrar que é bom para dar aula, né? Eu não sei os outros professores, mas eu faço isso direto, né? Eu, inclusive, escrevo um livro de 800 páginas para cada novo aluno que eu tenho. Tá, não é verdade, tá? Não é verdade. Acho que hoje em dia ninguém mais escreve livros de 800 páginas para começo de conversa. Então, o livro ele explora profundamente as questões do ser, né? E, basicamente, você analisar o ser é você estudar ontologia. Então, ele dedica ali algumas páginas a isso. E ele cria um conceito a partir disso, que é o Dasein. Dasein, como o alemão é uma língua aglutinativa, né? A gente não vai conseguir dar uma tradução exata para isso, mas ele basicamente ele funciona como um conceito autocontido do ser, né? Olha essa frase extremamente bizarra que tem aqui embaixo, ó. Análise da questão do ser, perguntando sobre o ser para quem o ser é uma questão. Você nesse momento já está desistindo dessa aula e fechando a janela, né? Não, pera lá, espera um pouco. O que é isso? Análise da questão do ser, perguntando sobre o ser para quem o ser é uma questão. Me acompanhe aqui. O ser, com S maiúsculo, aqui a gente pode dizer que é o Dasein. Então, o Dasein é o indivíduo consciente de si. É uma tradução porca, mas é mais ou menos isso que o Dasein representa, né? É o ser consciente de si. E o que o ser consciente de si quer é saber sobre o ser. Ele quer saber o que faz dele ele e o que faz dele um indivíduo e o que faz dele relevante, né? Então, ele pergunta sobre isso, porque isso é uma questão relevante para ele, né? Então, se você for pensar, por mais que a frase pareça complicada, o conceito que ela quer transmitir é bastante simples. Aliás, uma das grandes críticas ao Heidegger é com relação à linguagem dele. Muitas das críticas, inclusive, vêm no sentido de dizer que ele usa uma linguagem extremamente obscurantista e complicada e convoluta para esconder uma superficialidade de pensamento, né? Enfim. Responsabilidade pela existência. O que ele quer dizer aqui com responsabilidade pela existência? Ele quer dizer que não importa
não importa se nós temos algum sentido maior na vida. O que importa é que nós existimos, é que nós estamos presentes no mundo. Aí ele também introduz o conceito de ser no mundo, né? Então, o ser no mundo significa que, enquanto estamos como seres no mundo, nós buscamos primariamente, e nós estamos primariamente responsáveis por nossa existência. Nós estamos efetivamente tomando as rédeas da nossa inter-relação pessoal com outros indivíduos, né? Então, isso que é essa responsabilidade pela existência. Você não pode cogitar uma vida social sem você entender que você tem que fazer dessa vida social, dessas inter-relações pessoais, algo significativo, né? Então é isso que significa essa responsabilidade pela existência. É a necessidade que o ser humano tem, não exatamente, mas coercitivamente, por sua existência, que a sua existência é consequência única e exclusiva dele. Então é isso que o Heidegger procura defender no seu pensamento, né? Claro que esse pensamento heideggeriano, ele vai enfrentar muitas críticas. Porque a partir do momento que você trabalha com conceitos profundamente pessoais e introspectivos e subjetivos, você explicar essas coisas adquire uma magnitude, uma proporção que não deveria. Então, aqui, quando a gente fala do Dasein, por exemplo, eu vou até voltar um pouco para explicar uma outra coisinha do Dasein. Deixa eu até abrir aqui. Eu tenho minhas anotaçõezinhas. Tá. Então, enquanto o Dasein, ele representa o ser consciente de si, o ser que efetivamente existe, porque ele acredita profundamente que a consciência de existência é o que torna o ser um ser, né? O que torna um ser o Dasein, né? É essa consciência de sua existência, né? Por mais que o conceito seja amplamente atribuído a ele, Hegel já falava de Dasein, né? Mas não com o mesmo sentido. Ele falava muito mais na questão da presença do ser humano, né? Era muito mais... O Hegel, quando falava do Dasein, era muito mais do estar lá do que efetivamente dessa questão de percepção da própria existência, né? Mas como assim percepção da própria existência? Pensa que aqui a gente está começando a trabalhar com umas coisas muito, muito, muito bizarras, né? Então, quando a gente fala da percepção da existência, não é simplesmente você saber, todo mundo sabe que existe, né? Mas você tornar-se efetivamente consciente de que você existe, aí, meu amigo, já é uma conversa completamente diferente, né? Pois é. Pá, pá, pá. Como Heidegger ele fala muito da questão do tempo, o Dasein para ele não é simplesmente essa questão do estar lá. A consciência de existência ela vai muito além de você entender
é você ter consciência de que você tem um prazo de validade, de que você eventualmente vai expirar, de que você vai deixar de ter um propósito. Então, a existência cotidiana, ela é basicamente você abandonar qualquer significado individual que você possa ter, fugir do teu destino, é você basicamente passar pela vida, né? E a compreensão do Dasein é principalmente a compreensão de que você tem limitações, mas que você também tem coisas a fazer em sua vida que são próprias da sua existência, né? É o que dentro da psicologia se chama de vocação, né? Então, isso para o Heidegger seria você cumprir um destino, né? E o Heidegger, ele aceitou muito da crítica do indivíduo do Nietzsche, né? Do Nietzsche. E ele coloca a crítica do sujeito do Nietzsche como algo definido em termos de consciência. Então, a importância dessa distinção que dessa distinção da existência cotidiana para o Dasein é justamente que nós temos o Dasein dentro de nós, mas o Dasein só se pronuncia, só se torna desperto, por assim dizer, quando você tem a sua existência em questão pela sua própria existência, né? É aquela questão que acabou virando até piada do que eu estou fazendo com a minha vida, né? Isso é um questionamento profundamente ligado ao Dasein, né? Que é um questionamento que diz respeito à sua condição de existência. Então, ele queria buscar essa natureza primitiva do ser através dessa concordância com a crítica do sujeito do Nietzsche. E essa base é meio que oposta à teoria do agente abstrato do Descartes, que, pelo menos aqui no nosso curso, a gente não estudou, porque acaba fugindo um pouco dos objetivos de um preparo para o Enem da filosofia do Descartes. Mas ele tinha uma ideia de agente abstrato, né? E o Heidegger já fala de engajamento prático do indivíduo, né? Que é a única forma do indivíduo realizar a sua existência e, de certa forma, o seu destino, né? Que, pensando em termos aristotélicos, é basicamente você tornar ato a sua potência. Então, para o Heidegger, a linguagem, a curiosidade, sistemas lógicos, as crenças populares, as crenças comuns, elas escondem a natureza do Dasein da gente, né? Então, o ser não consegue alcançar o Dasein por conta dessas questões, né? Por conta dessa necessidade da lógica, da curiosidade, da própria linguagem. E ele entra ainda numa questão de escolha autêntica. Quando ele fala de escolha autêntica, significa que você está abandonando o outro e virando-se para si para analisar a sua própria mortalidade, o fato de que nós temos data de validade e o fato de que nós temos uma existência única, e única não apenas no sentido de que nós não vamos voltar, mas também no sentido de que ela tem algo de exclusivo, né? Então, o conceito é muito mais um primeiro degrau para questionar o que é ser, né? Que é o objetivo básico do existencialismo, né? Você,
alcançar a sua própria verdade, as suas próprias conclusões a respeito da existência em si, né? E o Dasein, ele vai um pouco além disso, né? Ele vai além do... Ele vai além da ciência, no caso, né? Ele vai, ele vai além da ciência, ele vai além da metafísica, então acaba se tornando uma metametafísica, uma metaciência, e acaba se tornando um próprio método, não diria um método, né? Mas ele acaba se tornando uma ferramenta de autoanálise que busca coordenar um sistema de aprendizado do indivíduo mais complexo, né? Enfim. Vamos às críticas a respeito do Heidegger. Primeiro, é a crítica do Husserl. O Husserl, como foi contemporâneo, né, por mais que o Heidegger tenha se inspirado nele, o Husserl criticou o trabalho do Heidegger justamente por dizer que era uma ontologia essencialmente humana, né? E o Heidegger respondeu a isso dizendo: e tem alguma outra existência que importa além da existência humana? No sentido de ser filosoficamente relevante? Porque por mais que, sei lá, a existência dos animais importe até por uma questão de equilíbrio de biomas, de equilíbrio ecológico, você não encontra, não existe Dasein nos animais, né? E nas outras criaturas vivas no geral. Não existe Dasein neles. Então, é basicamente uma ontologia que se esquece pro Husserl, né? É uma ontologia que se esquece do que circunda o ser humano e acaba se tornando egoísta e focada apenas no ser humano. Desculpe. Tô com um pouquinho de cansaço. Enfim, o Cassirer, por outro lado, ele fez uma análise voltada para a liberdade e racionalidade kantiana, né? Os conceitos, então, do Heidegger acabam sendo excessivamente kantianos. Então, essa preocupação existencial do Heidegger, ela acaba se tornando muito planificada. Ela não tem profundidade dentro de uma análise, até de uma perspectiva psicológica a respeito do tema, né? O pessoal da teoria crítica, do hegelianismo de esquerda e de todo o pós-marxismo já criticou o Heidegger como um conservador revolucionário, né? O que é basicamente uma contradição gigantesca aí, né? De qualquer forma. E o que eles queriam dizer com o conservadorismo revolucionário? É porque ele bebia muito da metafísica, né? Ele tinha um interesse pela metafísica, até porque você não pode falar de existência, você não pode falar de ser sem você falar de metafísica, né? Enfim. Cadê a minha notinha? Aqui, né? Por sinal, quando eu falo aqui da teoria crítica, o Herbert Marcuse, um dos fundadores da Escola de Frankfurt, ele foi aluno do Heidegger, inclusive, né?
e ele procurou uma síntese entre o marxismo hegeliano e a fenomenologia do Heidegger, né? Mas acabou rejeitando o Heidegger por causa de uma falsa concretude, né? E esse conservadorismo revolucionário, né? A crítica principal deles, né, era que ele era muito... Como que eu posso dizer? Ele ainda buscava conceitos para os marxistas hegelianos, ele buscava ainda muitos conceitos que eram considerados burgueses pela teoria crítica, né? Mas muita gente também diz que isso é uma falsa interpretação da teoria crítica a respeito do Heidegger. E nós temos daí o pessoal da escola analítica, né? Que basicamente condena Heidegger por ser uma ontologia ilusória, ou seja, não é uma ontologia de verdade, é uma ontologia mascarada que se usa de obscurantismo linguístico, de ser difícil de ler, para tentar mascarar a falta de conteúdo e de profundidade dos seus estudos, né? O próprio Bertrand Russell faz um comentário extremamente deselogioso pro Heidegger, falando que ele é altamente excêntrico na terminologia dele, né? Porque cunhou um monte de palavra nova, de uma filosofia muito obscura, que é como se a linguagem em Heidegger estivesse fazendo um protesto, uma revolução ali, né? E ele insiste, e principalmente a questão que ele insiste que o nada, o vazio existencial, da mesma forma que o Nietzsche acreditava, era uma coisa boa. E é basicamente uma crítica não apenas ao Heidegger, mas ao existencialismo como um todo que o Russell faz, de entender um fato psicológico como se fosse lógica, né? Bom, enfim. Isso é o bastante pelas críticas. Isso também encerra a nossa aula sobre Martin Heidegger. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos.